Oi, gente, boa noite, a paz seja. Vou tentar postar um vídeo aqui rápido, porque tá difícil, viu? Já tá meio doido mesmo. Gente, hoje eu tinha postado em Jeremias, né? Que Deus falou que eles pelejarão contra ti, mas eu, Senhor, estou contigo para ti. Eles pelejarão contra ti, mas o Senhor não prevalecerão, porque eu, Senhor, estou contigo para te livrar. Amém? E lá em Jeremias capítulo 1, né? Acho que versículo 19. E o Senhor falou hoje também, agora que eu estava lendo o estudo bíblico aqui, sobre Isaías. Tem tudo a ver. Isaías também, ele teve uma visão, né? E a respeito de Judá e Jerusalém. Então, ele teve uma visão assim, ele viu o que estava acontecendo com aquele povo, né? E aí ele ouviu, Deus falou para ele que a terra, o Senhor é quem fala, aleluia. Criei filhos, o Senhor falou. E engrandeci a visão que ele teve, Deus falou com ele, engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim, o Senhor falou. E o Senhor falou, o boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aleluia. Quer dizer, o animal, ele respeita mais a Deus, obedece do que o humano, né? Dá para ver o que Deus está falando. Ai dessa nação pecaminosa, o Senhor fala, porque carregado de iniquidade, raça de malignos, o Senhor fala, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram contra o Senhor Santo de Israel e voltaram-se para trás, né? Porque a vez de ainda de ser feridos, visto de continuas em rebeldia, estão perecendo a raça humana. O ser humano mais continua na espírito da rebeldia, diz o Senhor. E toda a cabeça está doente e o coração enfermo, porque o coração planeja maldade e está rancoroso, né? Está inflamável, está com chagas, está ferida, o Senhor está falando, né? Contusões, né? Então, assim, tão espremidas que nem atadas, nem amolecidas com óleo, porque tão endurecido o coração tá do homem, né? Só enxerga as coisas do mundo, a visão do homem. A terra está assolada, diz o Senhor. As vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura estranhos devoram em vossa presença. A terra se acha devastada com uma superversão de estranhos. Aleluia. Quer dizer, como se o Senhor está falando, é como se um povo invadisse a terra. A maldade é tanta, o pecado é tanto que as pessoas não respeitam mais nada. Então a terra está invadida por forças espirituais do mal, né? Para que o povo se perca mesmo. É essa a visão que o Senhor está falando aqui nessa passagem. A filha de Sião é deixada como choça, vinha como palhoça no pepinal, como cidade sitiada, largada. A vinha praticamente está largada, não está cuidada, né? Não está sendo regada. Né? E se o Senhor dos Exércitos, aleluia, não tivesse deixado algum sobrevivente, um remanescente, né? Um homem, uma mulher de Deus, um profeta, um homem de Deus mesmo, nós já teríamos sido consumidos, assim como Sodoma e Gomorra. A terra já tinha sido destruída pelo Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você vê que Deus ele já falou hoje na palavra em Jeremias, né, que ele para nós não temer nada, né? Mas o Jeremias, ele ia falar aquilo que Deus vai falar para aquela, ordenar, Jeremias vai falar tudo aquilo que Deus ordenava para ele falar, para aquela nação, para que ela voltasse e se arrependesse. Então Deus convoca aqui nessa passagem nós, o povo, ao arrependimento. A nação precisa se arrepender, o povo precisa se converter. Quando Deus fala aqui, aleluia, que o povo está cego, o povo está sem entendimento, o povo está morrendo por falta de conhecimento, então está perecendo. As pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento, por falta de buscar Deus, por estar vivendo na presença de Deus. E quando Deus fala também que a casa dele, lugar de oração, é a igreja. Então fala igreja, fala de todas. Estão fazendo sacrifícios e louvores a Deus, ofertas a Deus, mas o coração está longe de Deus. E ele fala também que as mãos estão sujas de sangue, quer dizer, do pecado, né? Então nós temos que se converter, se arrepender e fazer as coisas para Deus em espírito e verdade, com sinceridade, que Deus quer o nosso coração. Se nosso coração estiver preso a alguma coisa, alguma mentira, alguma falsidade, alguma fofoca, algum rancor, algum tipo de maldade no nosso coração, não estamos fazendo a vontade de Deus ainda. Então a igreja também não está fazendo o papel que ela deveria fazer. O papel da igreja é orar, interceder, é buscar os pecadores, as almas perdidas que estão afastadas de Deus, e o papel da igreja não está sendo esse na sociedade. E não está agradando a Deus, que Deus está falando na palavra dele.
né? E mais, o Senhor ainda fala ainda na palavra dele que o animal, ele está se referindo ao boi ali, que obedece ao seu possuidor. Ele reconhece a criatura, o animal, ele é mais obediente que o homem. E o homem se rebela contra Deus, querendo fazer a vontade da carne. E deixando de fazer a vontade de Deus, se afasta da presença de Deus. Então tudo que é pecado, tudo que é maldade, tudo que é corrupção está enriquecendo o coração do homem, está afastando da presença de Deus. O homem está vivendo hoje, Deus está falando para o mundo, para as coisas do mundo, está deixando de ver as coisas para Deus. E quando nós, humanos, deixamos de viver a presença de Deus, a ira de Deus vem sobre todos nós. E a nação brasileira precisa pedir misericórdia para Deus, pedir perdão, se arrepender, o povo orar. É orar, jejuar, porque o povo, a nação brasileira está adorando outros deuses, está fazendo sacrifícios, oferta a outros deuses, e isso não agrada a Deus. Ele vai descer com a justiça, né? E nós temos que pedir a misericórdia. Se Deus falar que se nós orar, se humilhar perante Ele, pedir perdão, né? Se arrepender, Ele vai curar a nossa terra. Mas nós temos que orar, toda a igreja, o povo tem que buscar. Não podemos viver sendo enganados. As mentes estão vazias, as pessoas estão vazias, estão buscando só ostentação. Quem posta mais a foto, a melhor frase, a melhor palavra, o melhor discurso, a melhor igreja, não é isso que Deus está pregando para nós. Prega o amor, fazer o bem, fazer as obras do Senhor com amor, sinceridade, ajudar o próximo, não fazer mal, não manipular o mal no coração, não desejar mal para aqueles que querem te levantar contra nós, que ele falou hoje, eles pelejarão contra, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, estou contigo para te livrar. Em Jeremias, ele está falando, ele vai dar livramento para o povo dele. E quando Deus fala que ele não, aqui nessa passagem ainda não destruiu a terra, por causa dos escolhidos, daqueles que Deus levantou para levar a palavra de Deus. Ela é para nos libertar, é para curar, para nos salvar, para nos transformar e mudar a nossa vida, ser uma nova pessoa. Se nós recebemos a palavra e continuamos no mesmo caminho, praticando as mesmas coisas, que nesse povo que Deus não agradou a Deus, não estamos vivendo debaixo da palavra de Deus. Quando a gente se converte, busca a Deus e quer ter uma vida com Deus, a gente tem que largar o pecado, tem que largar o mundo, tem que ter um olhar para as coisas de Deus e deixar as coisas do mundo. É a modernidade, é a vaidade, tudo isso tem que ser tirado de nós. Se nós falar, não, mas Deus quer arrumar uma coisa, mas não excesso de arrumação. Nada que é excesso não é normal. Se o amor for demais numa pessoa, não é normal. Se o pai tiver uma obsessão muito por ouvir, não é normal. Se for um marido com uma mulher, não é normal. Tudo que é demais não é normal. Nós temos que colocar, amar a Deus acima de tudo. Depois, amar o próximo como a ti mesmo. Amar a ti mesmo como o próximo. Então, nós temos que amar a Deus primeiro. Então, se nós amamos meu pai mais do que Deus, então você não é digno do Senhor. Se você ama seu filho mais do que Deus, você não é digno de Deus. Se você ama seu marido, sua casa, não importa. Você tem que amar a Deus acima de tudo. Ele tem que ser amado acima de tudo. Nós temos que ouvir o que Deus, nós somos filhos rebeldes. O mundo está nessa maldade, essa corrupção, esse pecado, essa vaidade, essa filosofia de vida que vão viver e ser feliz, não respeitando, não tendo limite os jovens, não tendo limite essa geração, faz o que quer, fala assim que tudo tem que viver. Não, nós temos que viver sim debaixo da palavra, da obediência, do humanamento, do ensinamento de Deus, pedir para Ele sabedoria diante de situações que vêm para nos confrontar. Se pessoas se levantam contra a nossa vida, se levantam contra a nossa casa, se levanta contra, se você está vivendo a sua vida, se levanta. O inimigo usa a pessoa para levantar dentro da sua casa, para te botar medo, para te tentar paralisar a sua fé. Nós temos que orar a Deus o tempo todo tempo pedir a Deus proteção para Ele, né? E Ele levanta profeta assim, para que Ele leve a palavra para o povo voltar, para o povo se arrepender, buscar a presença. Não é para buscar a melhor foto na internet, para ser idolatrado, isso é Deus do mundo, isso é idolatria. Adore o Senhor em espírito e verdade, ame o Senhor, fale de Deus onde você for, na rua, no mercado, onde você for, leve a palavra de Deus. E as pessoas estão morrendo, estão perecendo por falta de conhecimento da palavra.
Deus quer que nós façamos a nossa parte. Irmãos, os irmãos, os pastores, os profetas, é para profetizar palavras que edificam a vida das pessoas, que voltem para Deus, se arrependam. É isso que Deus quer na palavra dele. Por que Deus usou o profeta Isaías, Jeremias, para transmitir para o povo que ele colocou a palavra na boca deles e deu as visões para eles, para que eles transmitissem a mensagem para o povo voltasse para Deus, se arrependesse. Eles estavam praticando iniquidade, casando, se descasando, vivendo em pecado, em prostituição e colocando outros deuses de adorar. Não é o que acontece hoje em dia. Colocou outros deuses no lugar de Deus. Isso traz consequência para nós, consequência séria. Porque quando você coloca outro Deus acima de Deus, você sabe que nós vamos passar, nós vamos pelejar nessa terra. E se Deus falou que se nós orar e jejuar, se nós se humilhar, pedir perdão, se arrepender, até Deus vai dar o melhor dessa terra para nós, vai abençoar a nossa terra. Mas se nós continuar fazendo as coisas erradas, continuar praticando as coisas erradas, ficando cego diante das coisas que estão acontecendo, nós vamos assim sofrer. A raça humana vai sofrer, o povo brasileiro vai sofrer consequências sérias, sabe? Vai vir coisa séria para o povo brasileiro pela falta de obediência, porque estão idolatrando, colocando outros deuses. E a gente vai ter consequências sérias, não vai ser diferente, que nem no passado vai acontecer também. E nós estamos indo para a destruição, né? É tempo de converter, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus, né? É tempo de pedir a Deus misericórdia, me ajuda, me transforma e muda, tira aquilo que não está agradando o Senhor. É tempo, os irmãos, de voltar. E essa passagem bíblica, até Isaías e Jeremias está falando, é para o povo voltar para o arrependimento, se arrepender e voltar para Deus, né? Antes que seja tarde, vai chegar a vinda do Deus, ele vai vir de surpresa, de repente, e as coisas vão acontecer. Não adianta falar, Senhor, Senhor, não adianta, ele vai fechar a porta. Né? Então ele tem que buscar agora, é hora de acordar. O povo está sofrendo, a maldade se espalhou todo canto da terra, a maldade está demais, as coisas estão acontecendo diante dos olhos dos homens e os homens estão com os olhos fechados. Estão só pensando na vida, no trabalho, na família, só em lazer, só em ganhar, estão deixando de fazer as coisas para Deus, viver para Deus. E gente, a consequência vai ser séria. Se nós continuar assim, nós vamos ter consequências sérias, né? Todos. Não estou falando só do povo do mundo, porque a gente fala assim, as pessoas falam assim, não, a igreja também. A igreja está fazendo o papel errado. A igreja não está agradando a Deus. A igreja, para agradar a Deus, tem que fazer a parte dela. E o Deus, quando levanta os profetas, levanta os pastores, levanta o homem, é para fazer a vontade de Deus. Mesmo que a nossa vontade não, Deus ainda não permita que aconteça algo na nossa vida, mas que Ele faça a vontade para que as pessoas sejam abençoadas, né? Nós sejamos canal de bênção usado por Deus para abençoar as pessoas e tirar do pecado o erro, né? Porque é isso que Deus nos usa, né? Ou os homens e a mulher de Deus, assim que Isaías e Jeremias, era para eles falar, eles estavam com medo? Claro, tinham medo, porque aquele povo era rebelde, um povo que não obedecia a Deus, né? Eles se colocaram, como é que vou obedecer eu? Se eles não obedecem nem a Deus, né? Mas Deus falou que não, que ele estaria com ele ali. Ele ia estar com eles ali. E muitos voltaram, e outros não, né? E aqueles que não voltaram para Deus, aconteceu as consequências mais sérias. Aconteceu o quê? Que o rei da Babilônia entrou lá, invadiu e levou até um povo para o cativeiro. Por falta do quê? De obediência, né? Destruiu, matou os reis, matou tudo. Porque Deus, a justiça, quando vem na terra, tem isso não. Deus, quando entra com a justiça, nós temos que pedir a misericórdia na nossa vida. Então nós temos que ter um olhar voltado para as coisas de Deus, pedir a misericórdia, perdão do nosso pecado, né? E vamos tentar fazer a vontade de Deus, né? Vamos tentar se esforçar, dar o melhor para Deus e sair, quanto mais se afastar do pecado, das coisas do mundo e ter uma vida voltada para as coisas de Deus, mais nós temos a viver debaixo da misericórdia de Deus, mais a bondade do Senhor nos cerca, a misericórdia e os livramentos de Deus sobre as nossas vidas. Mas se nós continuar fazendo a vontade do mundo, vivendo para as coisas do mundo, sustentando com as coisas do mundo, nós estamos se afastando mais de Deus e as consequências virão para nós, para nossa vida, eu estou falando, para o mundo, para o Brasil e para o mundo também. E aí nós não adianta falar não, chorar, porque aí não adianta, só na misericórdia, né? Aí vai ficar aquele momento que Deus vai ficar em silêncio e nós vamos tudo perecer, né? Nós vamos confiar na palavra de Deus, confiar no Senhor que Ele está falando. Então vamos pedir a Deus, vamos se arrepender hoje, vamos pedir perdão a Deus, nos ajuda, nos volta. Sozinho nós não conseguimos, nada nós conseguimos sem Deus. Pedir a Deus para que Ele nos salve, nos liberta, né? E se você estiver fazendo alguma coisa errada, irmão, peça perdão para Deus, volta para Deus. Enquanto é tempo, vamos sair do pecado, vamos se arrepender do que Ele está prendendo a gente nesse mundo aí, para que nós tenhamos uma vida voltada para as coisas de Deus, né? Santificada no Senhor, amém? Que recebam essa palavra no coração, não duvidem do que Deus está falando na palavra, porque
porque muitos duvidam. Deus está falando que zombo dele na palavra dele, né? Não zomba de Deus não, meu. Deus não se deixa escarnecer não, viu? Tudo que você plantar na sua vida, você vai colher. Então não se zomba, não brinque com as coisas de Deus não. Se Deus está falando, ele coloca a palavra, é pra gente falar. É assim que ele falou para Jeremias e para Isaías. Se ele colocou a palavra e ele ordenou que ele fosse, não era para ele temer a nada, porque ele estaria com ele. Assim como nós estamos aqui fazendo essa parte, né? Levando a palavra de Deus. Eu não quero que você creia em mim, não, eu quero que você creia em Deus. O que Deus está falando, a palavra de Deus está falando. Ele fala assim que a palavra dele, até para você entender aqui, ó, a palavra de Deus ela é viva. Então você creia na palavra de Deus. Ela é eficaz, olha assim, ela tem poder, né? E é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito e das juntas e da medula. Você pode ver que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, se você está pensando mal do teu irmão, querendo praticar maldade, Deus sabe o que você está fazendo. Então, não adianta você esconder de mim, nem de ninguém. Deus sabe o que você está praticando. Então, aprenda uma coisa, faça a vontade de Deus e pense, faça sempre o bem. Deixe de pensar as coisas mal, porque o mundo está assim, porque o mundo quer praticar as coisas mal, desejar mal, tramar contra o teu irmão. Essa palavra é muito forte, né? Sempre tramando contra o outro para tirar vantagem, tá? Querendo sempre estar na frente. Gente, ninguém vai lá, as pessoas pensam que trabalhar, ganhar vida, ser bem sucedida, é estar lá na frente do outro. Gente, se você não colocar Deus no primeiro lugar, você pode chegar no primeiro da fila. Mas você está ganhando o mundo, você não está ganhando a presença. A coisa mais importante desse mundo não é ganhar o mundo inteiro, e sim ganhar a presença de Deus na sua vida. Isso sim é o que vai, na hora que vir a tempestade, o vento forte, não vai te derrubar não, vai te sustentar. Então creia no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por toda essa palavra, Deus, agradeço essa palavra no meu coração, e todos aqueles que receberem essa palavra, creio mais em Ti, porque o Senhor está presente aqui, presente na nossa vida. Não é que as situações que vêm acontecendo na minha casa significa que o Senhor está presente, não. Porque às vezes as pessoas veem, né? Nossa, ela está passando tanta luta, né? Será que tem Deus? Não é assim que funciona Deus. Até por causa que é na dor, no sofrimento, que nós temos mais a presença de Deus ainda, sabe? Porque Ele testa a nossa fé. Então às vezes as pessoas pensam que não, que Deus não é dono de tudo e dá tudo que a gente quer. Dá sim, se você crer na palavra dele, assim como Abrão, uma pessoa importante, poderosa que Deus fez ele também. Todos os profetas, o Josué e os profetas também foram conhecidos das nações. Isaías, Jeremias. Mas eu vou te falar, quando você tem Deus, as coisas podem acontecer assim de tudo para vir te deixar assim, não vai conseguir, não. A circunstância na minha vida não vai mudar o projeto que Deus tem para minha vida. Nada vai interferir. Eu tenho que passar o processo, e como você pode passar pelo processo, é esse processo de dor e sofrimento que vai levar você para a vitória. Não é só, é fácil adorar a Deus, ter uma música na alegria, na fartura, cheio de amigos em volta, mesa farta, né? Mas é difícil adorar a Deus, não é? Quando você está sofrendo, né? É mais doendo, né? Não é todo mundo que adora. E é difícil Deus achar um adorador no meio da luta, do sofrimento, da perda, é achar um adorador, né? Então é muito difícil. Assim como Davi, daquela dor do filho, foi lá e adorou o Senhor. Então nós temos que entender que nós temos que adorar a Deus e agradecer a Deus, não importa o que você esteja passando. Ele tem que ser adorado em tempo todo, a todo tempo, e agradecer a Deus todo dia, porque só a misericórdia dele que nos alcança todo dia e nos cerca dia após dia é que nos faz ser levantar da nossa cama, respirar e viver. E é isso que nós temos que estar felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Tenha uma boa noite, receba essa palavra no coração, porque quem não recebe, porque quer estar com a cabeça no mundo mesmo, né? O pensamento está longe de Deus, mas tem que ter o pensamento focado nas coisas lá de cima, que é Deus, que o nosso socorro vem do céu, amém? Deus abençoe, fique com Deus e a paz, Senhor, tenha uma boa noite, amém?